Vamos lá. A maioria das pessoas não sabia que é possível viver com renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel, ou se preocupar com condomínio, inquilino, reforma, IPTU e toda aquela dor de cabeça que o imóvel físico te dá. E aí você deve estar se perguntando, como assim? Como que eu vou receber aluguel de um imóvel sendo que eu nem sou dono dele? Por isso que existem os FIIs, os fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo. E desde que os brasileiros perceberam que fundos imobiliários te geram proventos, muitas vezes mensalmente, o volume de novos investidores começou a crescer sem parar. Hoje os FIIs fazem parte de mais de 1 milhão de investidores na bolsa. Mas é preciso saber como analisar um fundo imobiliário, os melhores fundos no setor, melhores gestores, quando cada um paga de taxa de administração, os imóveis de cada fundo e várias outras variedades que podem complicar a vida de todo investidor iniciante. Se esse é o seu caso, tenho uma boa notícia para você. Eu peguei aí um dos melhores fundos imobiliários que estão aí disponíveis para 2023. Eu vou estar falando dele aqui para vocês, dos três melhores aí. Mas antes de começar o vídeo, como já é de lei, deixa aquele comentário, se inscreve no canal, deixa o gostei para ajudar na divulgação do vídeo, para fazer o vídeo subir, ajudar na divulgação, fazer o vídeo subir. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá para o primeiro deles, o KNCR11. Ele é um fundo de CRI, que no caso é um fundo de papel, que é da gestão da Quineia, que é o Itaú. Carteira formada por CRIs com lastro em CDI, considerada a cota na casa dos 97,60 no dia da gravação desse vídeo. E a carteira de CRIs é preferenciada a CDI mais 2,50% ao ano. Então a carteira dos FIIs, dos CRIs no caso, ela te paga aí com base no CDI mais 2,50 ao ano. O FII negociado com de sigilo de 3%, ou seja, o PVP de 0,7%. E o dividend yield desse FII nos últimos anos foi de 3,52% nos últimos 12 meses. No caso, nos últimos 12 meses de 2022, ele pagou 13,52% do valor dele em dividendos. Vamos lá. Os sinais dados pelo nosso governo acenderam a luz amarela no mercado em relação ao cenário de juros. Então quer dizer que os juros do nosso país pode aumentar. O CDI que está aí, a taxa Selic que está em 13,75 com o nosso novo governo, pode subir pra caramba aí, chegando até em 14 ou até 14,25. Vamos depender aí do nosso governo. E a aceleração dos gastos públicos podem garantir maior inflação, mesmo tendo menor probabilidade, o mercado já enxerga um cenário onde o Banco Central suba os juros com o aumento dos preços. Foi o que eu falei, os juros aí vai estar aumentando. Como esse cenário em que a Selic ficará elevada ao longo de 2023, o KNCR11 tem um dividend yield estimado em 13,50 e 14,20, a depender do movimento da taxa Selic. Então, como esse fundo ele acompanha a taxa Selic, que está em 13,75, para quem não sabe, quando uma coisa está escrita assim, rendendo 100% do CDI, então se ele rende 100% do CDI, ele está rendendo 100% da Selic. Como a Selic está em 13,75, ele vai estar rendendo 13,75. Igual ali como eu falei antes, que é 13, que é o CDI mais 2,50% ao ano, seria os 3,75 mais 2,50, dependendo do fundo que você comprar. E o nosso CDI está estimado aí em 2023, a nossa Selic para ficar de 13,50 a 14,20. Então, se você comprar o KNCR11, ele poderia estar rendendo de 3,50 a 14,20 do seu valor ao ano. Então imagina que você tem vários desses. Olha, um cálculo básico aí que eu vou estar falando para vocês, que eu vou estar ensinando para vocês. Isso chama Magic Number. O que é um Magic Number? Quando você pega o valor dessa cota, vamos supor, fundo imobiliário desse que está em 97,60 centavos, você pega esse fundo e vê quantos deles são necessários para comprar uma nova cota. Vamos supor,
eu tenho uma certa quantidade de fundos e com essa quantidade de fundos, os lucros dele aí, que são os dividendos que ele está pagando, está gerando lucro suficiente para eu estar conseguindo comprar outro fundo desse, outra cota dessa. Então isso é o Magic Number, você calcular quantas cotas você precisa de um fundo para conseguir estar comprando uma sozinha com o rendimento dele. Isso se chama Magic Number. Antes de falar do próximo, eu vou estar deixando a fórmula de como calcular o Magic Number aqui para vocês. Aqui, eu vou deixar aqui. A fórmula aqui, ó, de como calcular o Magic Number para vocês. Porque é um negócio bem da hora de fazer e, tipo, ajuda muito quando você quiser viver aí de dividendos. Para quem quer viver de dividendos, isso ajuda muito. Agora, sem mais demora, vamos pro segundo. O segundo é o CPTS11. Vamos lá. Ele também é um FII CRI, de papel no caso. Essa gestão capitânia da carteira formada com 70% de CRI, ele é um fundo da capitânia, predominante o IPCA mais 26% em cotas de FIIs e restam em caixa. Considerando a cota na casa de 81,61 centavos, a carteira de CRIs é precificada por IPCA mais 9,1% ao ano, ou IPCA mais 8,1% ao ano, já deduzido com a taxa de administração, que é 1%. O FII negociado deseja de 7,7%, ou seja, o PVP de 0,92%, o dividend yield do FII hoje é de 14,79% ao ano nos últimos 12 meses. Então ele pagou aí nos últimos 12 meses 14,79% do seu valor. E esse é diferente do que a gente falou antes, do primeiro exemplo. O que acontece nesse? O primeiro, ele era calculado com base no CDI, e esse é calculado com base no IPCA, que eu já falei para vocês, quem assistiu os últimos vídeos. O IPCA é a taxa da inflação aí no país. O IPCA é a inflação, então quanto maior a inflação, vai pegar tipo IPCA mais 9,1% ao ano. Então seria a inflação mais 9,1% ao ano. Isso aí é o que renderia seu dinheiro. É um bom fundo para você estar se protegendo da inflação. Ele pagou 14,79% nos últimos 12 meses. Então ele pagou mais do que o fundo anterior. Então ele teve um rendimento mais daorinha aí. Ele pagou 14,79% de 81,21. Façam as contas aí e vejam quanto de lucro esse fundo está dando para vocês. Meses de deflação prejudicam os FIIs de CRI, como foi o caso do CPTS11. Ele só foi prejudicado. O IPCA do último boletim da Focus projeta o IPCA acumulado em 2023 na casa dos 5,3%. Resultado, renda de dividendos mais ganho de capital por conta dos desagnos do fundo. Inclusive, é apenas a segunda vez que o CPTS11 tem um desagno tão baixo e a primeira vez foi em abril de 2020. Então o que acontece? Esse fundo ele vai te dar dinheiro com base na inflação. E com a deflação, que é tipo o caso da inflação diminuir, é bom para o país a inflação diminuir, óbvio, mas para o fundo ele é ruim, porque ele é com base na inflação. Então se não tem inflação, ele não rende, ele vai render pouquinho. Já que se tem inflação ele vai render bastante, mas se não tiver ele não vai render nada. Então como vai ter a Focus, ela planeja uma deflação de 5,3% ainda em 2023, essa seria a inflação de 2023, ele vai render tipo pouco. Vai pegar 9, pô, ele vai render um CDI normal aí de uma conta que você deixa seu dinheiro aí parado numa conta rendendo 100% do CDI. É isso que vai acontecer com ele vai render 100% do CDI se a inflação continuar em 5,3%. Vamos para o terceiro e último FII aí, o PVBI11. Se vocês pararem para perceber, todos que eu falei terminam com 11 no final. E se vocês pararem para procurar também fundos imobiliários de papéis, todos terminam com 11 no final. Isso é um bagulho, tipo, eu acho muito interessante, mas para vocês também seria relevante, mas todos os fundos de papel aí, por enquanto que eu vi, termina com 11. Eu não sei se de tijolos também, mas vamos lá. Esse é um FII de escritório, gestão do FBI, portfólio de
Nas melhores localizações de São Paulo, o FII possui 100% do Park Tower da Jardins, 50% da Faria Lima, 4.440 da FL e 50% do União Faria Lima FL, que está em desenvolvimento, não está construído ainda. Então detém também 11% de cotas do HAAA11, FII de Lajes do Edge Investimentos, que possui estratégias focadas em ativos de Triple I, que são ações que tem 3A, Triple I, em boas regiões de São Paulo. O FII ele está negociado a R$ 88,18, com deságio de 31%, ou seja, o PVP de 0,87. Quando o PVP está abaixo de 1, quer dizer que ele está mais barato do que o normal, tá? Todos os outros que eu falei, o PVP, se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está muito mais barato do que o normal. O dividend yield desse FII hoje é de 7,52% ao ano nos últimos 12 meses. Então ele foi a 87%, nos últimos 12 meses ele aí teve ele pagou 7,52% do lucro dele, do valor dele, foi o que ele pagou em dividendos nos últimos 12 meses. O método FII negociou a venda da sua participação na Torre BJK, a valor equivalente a 38.700 por metro quadrado, 24% acima do valor patrimonial do imóvel. Esse lucro ajuda nos rendimentos durante 2023 e será utilizado para qualquer alavancar do FII, diminuindo a despesa financeira do fundo. Hoje o portfólio do fundo está precificado abaixo de R$22.000 por metros quadrados e, como vimos na transição da Torre BJK, o PVBI11 tem imóveis com potenciais a gerar em ganhos para o investidor. O PVBI11 tem potencial para distribuir 10,8% da renda ao longo de 2023 e ainda com um pouco menos de risco para ser imóveis de alto padrão. Tipo, o PVBI11, ele só tem imóveis de alto padrão. Eu vou deixar fotos deles aqui, eu vou deixar fotos de todos para vocês. Ele é um bom aí para você estar investindo. Como ele só tem prédio de luxo, ele tem um risco baixo aí de você estar perdendo dinheiro, ele sempre vai estar pagando dividendos para vocês. E uma coisa interessante é que, tipo, se ele não pagar dividendos todo mês, na hora que chegar no 6º mês, ele tem que pagar 95% do lucro dele em dividendos. Por isso que é bom investir em FII. Todo FII, se ele não pagar dividendo todo mês certinho, na hora que chegar no 6º mês, ele tem que pagar 95% do lucro dele em dividendos. Então é da hora você estar investindo em FII. Esses foram os 3 melhores FIIs aí para você estar investindo em 2023. Um bagulho da hora, uma coisa interessante para quem aí quer ganhar um dinheirinho, tá com medo, mas gosta de investir, aquele famoso cara que gosta de ter casa. Esse é o melhor jeito de você estar ganhando dinheiro, recebendo aluguel, sem ter imóveis. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, para quem está querendo começar a investir, quem quer ganhar dividendos aí. Façam o Magic Number, vejam quantos desses fundos vocês precisam ter para ganhar um dividendo. Eu já falei lá no começo do vídeo como que faz, eu vou falar agora no finalzinho de novo. Vocês vão pegar o valor desse fundo, vão ver quanto que ele está pagando de dividendo e vão calcular quantos fundos você precisa para comprar um outro fundo com os dividendos que ele está pagando. Então, espero que tenham gostado, compartilhe para as pessoas que querem entender mais sobre esse mundo de investimentos em fundos imobiliários. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau!